Boa noite, pessoal. Pessoal que foi entrando na nossa live, vai dando um alô aí, para eu saber se está tudo ok, se estão me ouvindo bem. Pessoal que está entrando na live. Pessoal que foi entrando, por favor, vai dando um alô. Como é que está no Face? Pessoal, eu estou começando a nossa live agora, eu acabei de chegar da Câmara dos Deputados. Eu não poderia não falar a respeito desse fato que acabou de acontecer. Vocês já devem ter visto que o STF, a ministra Rosa Weber, que é a presidente do STF, ela acabou de liberar o julgamento da ADPF 442, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 442, que é uma ação que foi impetrada pelo PSOL, esse partido que só defende o que não presta. E ela dizia já, a ministra, que antes dela sair, que ela já está prestes a sair já está saindo da presidência, ela vai se aposentar, que antes dela sair do STF, ela faria o julgamento dessa ação, que é para a descriminalização do aborto até 12 semanas, ou seja, até 3 meses de gestação. Isso é um absurdo completo, um absurdo porque, assim, eu tenho filha e com 12 semanas, eu lembro que eu acompanhei minha esposa para ver o Ultra e, assim, foi muito emocionante. Eu via a vida, né, já ali na minha esposa, sabe? É algo muito emocionante você ver o milagre da vida. E, assim, o STF não tem legitimidade, não tem competência para fazer esse tipo de julgamento. Não tem essa legitimidade porque eles não podem legislar. E mais do que isso, a população, em sua maioria esmagadora no país, é contra o aborto. 80% da população é contra o aborto. Aí vocês veem o que já estava acontecendo com relação à questão das drogas, em que os ministros do STF também estão legislando sobre essa questão. Esse julgamento foi parado, mas vai voltar, e agora estão legislando sobre a questão do aborto. E por que eu falo que está legislando? Eu acho que é muito importante fazermos esse tipo de esclarecimento, porque às vezes as pessoas não entendem, pensam somente que os ministros estão fazendo um julgamento sobre uma questão que é da competência deles, mas não é. Porque quando eles julgam alguma coisa em que eles falam que é constitucional ou não, eles teoricamente têm que definir se aquilo está de acordo com o que está na Constituição, e a partir disso, quando eles declaram a inconstitucionalidade, eles estão revogando um dispositivo que está na nossa legislação. Por exemplo, a questão das drogas. O artigo 28 da Lei 11.343, que trata da figura do usuário, quando eles dizem que eles vão julgar a constitucionalidade ou não, se eles dizem que é inconstitucional, aquele artigo ele deixa de existir. Então todas as drogas devem ser liberadas. Só que o que eles querem dizer é outra questão. Eles estão inovando no ordenamento jurídico. Estão dando diversas possibilidades para o julgamento. Se a pessoa tem 100 gramas, se tem 25 gramas, e aí não seria crime. Então isso é uma inovação jurídica. Assim como os 2 dispositivos do Código Penal que o STF está dizendo que é inconstitucional. Esses 2 dispositivos tratam do aborto. O aborto, quando é feito com o consentimento da gestante e com um médico. E o outro dispositivo, não me recordo exatamente como é, mas também com o consentimento da gestante. E nesse caso, se ele diz que é inconstitucional, ele tem que liberar o aborto para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, não somente nos casos até 12 semanas, mas por uma ação do PSOL, em que diz que até 3 meses, até 12 semanas de gestação, nesse caso, não seria crime a mulher fazer o aborto. Então eles estão dizendo
que a partir de 12 semanas ele continua sendo crime. Eles estão inovando no ordenamento jurídico, eles estão legislando no lugar de nós, deputados e senadores. E eu sei que muitas pessoas ficam revoltadas e ficam dizendo, vocês não vão fazer nada, o que vocês vão fazer com relação a isso? Vocês só falam, mas o que nós podemos fazer? É realmente frustrante, causa muita indignação estarmos investidos na figura de legisladores e não encontrarmos uma saída para isso. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz que todo o poder emana do povo que o exerce através de representantes eleitos. Nós representamos a população. E se nós decidimos não legislar sobre um tema, se decidimos manter a legislação da forma que ela se encontra hoje, em que o aborto ele é crime, independente do tempo de gestação, e que, por exemplo, também a questão das drogas, o usuário também é a figura que é tipificada como crime, isso é uma opção nossa, porque e também uma opção da população, porque nós representamos a população e nós não queremos mudar a legislação. E quando o STF, que não teve um voto sequer, se miscui, se intromete na nossa atividade legislativa, é uma usurpação de competências que, obviamente, caberia até um processo de impeachment. Mas nós não temos, nós deputados, não temos o remédio constitucional para isso. O nosso remédio, o nosso antídoto, é somente para o presidente da República. É somente para o presidente em caso de crime de responsabilidade. Quem é que tem um antídoto para isso? São os senadores. E eu já falo isso aqui para vocês porque nós precisamos cobrar do Senado. O presidente Rodrigo Pacheco, ele se manifestou com relação à questão da legalização das drogas, da inconstitucionalidade, né, dessa questão da definição da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, ele se manifestou contrário, dizendo que aquilo era uma aberração que o STF estava fazendo, mas não fez mais nada. E agora, mais uma vez, estão se intrometendo, estão usurpando a atividade legislativa, desrespeitando o Congresso Nacional. E precisamos tomar uma atitude. E os deputados, como eu disse, nós não temos os instrumentos ao nosso alcance para fazer algo contra essa bizarrice, esse totalitarismo que está sendo cometido pelo STF, na figura da ministra Rosa Weber, que colocou para votar essa excrescência. Mas eu digo para vocês, no dia 8 de outubro, é o dia do nascituro, é um domingo. E eu começo a avaliar que é um momento em que nós devemos voltar às ruas. Nós vamos conversar com alguns deputados, com alguns senadores, com a população, se não é momento de nós nos manifestarmos e mostrar a nossa indignação com relação a essa medida arbitrária, essa usurpação de competências, esse desrespeito com o voto popular. Porque quando desrespeitam a nossa prerrogativa parlamentar de legislar sobre um assunto, não estão desrespeitando somente o Congresso Nacional, o Parlamento, a Câmara dos Deputados e os senadores. Estão desrespeitando a soberania popular, o voto popular. Porque vocês votam nos parlamentares, nos deputados e senadores para legislar por vocês. E ninguém votou em ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, pessoal. Essa é a minha indignação. Eu tinha que fazer esse vídeo. Eu sei que muitas pessoas ficam frustradas. O que a gente pode fazer com relação a isso? Mas, nesse momento, é só um desabafo, mas vamos buscar alguma forma de dar uma resposta para que isso não avance. 80% da população é contra o aborto no nosso país. E se 80% da população é contra o aborto, a minoria não pode sobrepor a vontade da maioria, a vontade dos eleitores que nos colocaram aqui. Do contrário, fecha o Congresso Nacional, entrega a chave do Supremo Tribunal Federal, fica muito mais fácil e muito mais barato para que eles possam legislar e não onerar tantos cofres públicos. Valeu, um abraço, fiquem com Deus.